Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do Café com Sabedoria. O nosso Café com Sabedoria acontece segunda, quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. E você é o meu convidado, a minha convidada especial. Você que está assistindo esse programa gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós trazemos uma palavra de Deus para abençoar o seu dia, seu coração, a sua vida e também toda a sua família. E quando eu falo de vida, eu falo sobre todas as áreas que permeiam o nosso ser. A sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida social. Nós somos seres relacionáveis. E como nós somos seres relacionáveis, eu quero te fazer um pedido para você que está aqui ao vivo, para você que está assistindo gravado. Pega esse link e compartilha com mais pessoas, porque há milhares de pessoas necessitadas de uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. E o nosso café, ele tem uma duração de 30 minutos, começa às 7 horas da manhã até às 7h30, mas eu quero saber, coloca aqui no chat qual é o seu nome, coloca nos comentários de onde você está falando comigo, de onde Deus nos conectou, e se você tiver um insight aqui desse nosso programa, dessa mensagem, coloque aqui no comentário que eu farei questão de responder. Se tiver alguma dúvida também, coloque aqui que eu vou fazer questão de responder. E se alguma lição das que nós vamos apresentar aqui nesse devocional fizer sentido para você, impactar o teu coração, comenta, deixa o seu comentário, porque eu vou ficar muito contente de saber que essa mensagem chegou, alcançou o teu coração e faz sentido para você também. Amém? Vamos começar da melhor forma. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos deu a oportunidade de levantar, de acordar e de estar aqui compartilhando a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Vamos orar. Feche teus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor grande Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é alimento para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nos destes a oportunidade de acordar. Obrigado, Senhor, por me conectar com este irmão, com esta irmã. Seja, Senhor, próximo, seja longínquo, mas que através, Senhor, das mídias sociais, desse canal do YouTube, o Senhor nos conectou, o Senhor aliançou-nos, ó Pai, nesse propósito, e que esta palavra possa alcançar o coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a palavra de hoje é uma instrução para a sua vida. Quem gosta de receber instrução, coloca aqui no comentário eu. E vamos tomar um café juntos nessa manhã. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscrevam, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos assim que eles forem lançados. E marque aí já, segunda, quarta e sexta-feira, 7 horas da manhã, nosso café com sabedoria. E a sabedoria de Deus é algo que nos faz ter muito mais resultados, faz nos ir muito mais além do que com apenas a inteligência humana. Pastor Daniel, o que é sabedoria? A palavra sabedoria é saber fazer. Quando nós lembramos da história de Salomão, e Deus ali em visão, em sonho, aparece para ele e pergunta: Salomão, o que é que você quer? E Salomão não pede riqueza, não perde a morte dos seus inimigos, não pede nada a não ser sabedoria. Salomão estava dizendo: Senhor, eu tenho um povo numeroso que o Senhor me concedeu para direcionar, mas sem a tua sabedoria, sem a sabedoria que vem do alto, sem a sabedoria que permeia todo entendimento humano, eu não vou conseguir dar conta. Então eu peço sabedoria, eu peço que eu saiba fazer, colocar esse conhecimento que eu tenho em prática para conduzir o teu povo na tua direção. E sabedoria é você saber fazer. E tem uma área que tem nocauteado muitos cristãos. E que área é essa, pastor? É a área das finanças. Eu sou um coach. Coach é alguém que treina pessoas
para sair de um estágio para outro estágio desejado. É uma ligação de dois pontos, o estágio inicial até o estágio desejado. E muitas pessoas, inclusive nós cristãos, temos muitas dificuldades por não aplicarmos a palavra de Deus para que nós venhamos a viver os princípios, a prosperidade. Nós precisamos entrar por um caminho. E a maior dificuldade que nós temos é de aprender e colocar em prática. É de aprender, ter o conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Então, eu quero trazer aqui para você 4 pontos muito importantes para você acessar a prosperidade de Deus. E o que é prosperidade? Prosperidade é tudo aquilo que eu desejo, que eu tenha a possibilidade de fazer. Então, se você deseja comprar um carro e você pode, você consegue, isso é prosperidade. Se você tem o desejo de comprar uma pizza no final de semana, num dia da semana, e você pode, isso é prosperidade. Se você tem o desejo de ir fazer uma viagem e você pode, isso é prosperidade. Prosperidade é crescer sempre. Prosperidade é frutificar sempre. Prosperidade é a possibilidade de você poder satisfazer um desejo da sua alma. Se você não tem possibilidade no momento, isso chama-se escassez. E a escassez ela está muito ligada à improdutividade. Às vezes as pessoas olham e falam assim, pastor, mas eu sou pobre. Pobreza, se você analisar o termo pobreza, ela vem da etimologia, a etimologia da palavra pobreza significa improdutivo, aquele que não produz. Não está relacionado a resultado, está relacionado à improdutividade, está relacionado àquele que não produz. E a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Amados, se nós estamos vivendo um período, um momento de escassez, escassez é disfunção, e disfunção precisa ser tratada. E como é que eu trato a escassez? Entendendo que eu posso acessar a prosperidade de Deus. E quando eu falo de prosperidade de Deus, eu falo sobre entender que Deus é o ser, é a pessoa que eu tenho que ter na minha vida. Todas as pessoas que são ricas, prósperas, financeiramente falando, mas não têm Deus, elas têm sim o suprimento, ela tem a prosperidade financeira, mas ela não tem a principal prosperidade que o ser humano pode ter. E essa prosperidade é Deus. Então, escreve aqui no comentário: eu tenho a maior prosperidade que alguém poderia ter. Eu tenho Deus. Então, escreve no comentário: eu tenho Deus. Escreve se você tem Deus na sua vida, se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você reconhece e entende que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, é aquele que morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas tem uma promessa para você. Qual é a promessa? É a vida eterna. Você é a pessoa mais próspera da terra. Amém? Então, escreve aí: eu tenho Deus, eu sou próspero. Escreve aí, sinaliza, me diz algo que sinaliza que você entendeu aquilo que eu estou aqui ensinando para você nessa manhã. Se você ainda não pegou papel e caneta, pega aí, que eu vou falar para você de uma maneira muito sucinta. Eu vou te dar referência bíblica para você aplicar isso na sua vida. E eu vou continuar aplicando isso, porque isso é bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Como é que eu posso acessar a prosperidade de Deus? É o tema aqui do nosso devocional dessa manhã. Como acessar a prosperidade de Deus? Número 1, reconheça que Deus é a fonte de toda prosperidade. É o que eu acabei de dizer. Se você não reconhece que Deus é a fonte de toda prosperidade, o que é fonte? É um manancial, é de onde vem a riqueza. Onde que eu estou amparado biblicamente nisso, pastor? Ageu 2, verso 8. Olha o que diz a palavra: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
Se Deus é a fonte de toda prosperidade, aonde é que eu preciso estar enxertado? Na videira verdadeira. Jesus diz lá em João 15, se eu sou uma vara e ele é a videira verdadeira, eu preciso estar conectado nele. Quando eu estou conectado nele, as palavras dele estão conectadas, estão alimentando a minha vida, eu entendo que a fonte de toda a riqueza, a fonte de toda a prosperidade, a fonte, o manancial de vida é o Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipenses, no capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades por meio das suas riquezas, das suas glórias acessíveis. Então, Deus é a fonte de toda a riqueza. E quando eu não entendo isso, eu começo a buscar em outras pessoas, eu começo a buscar em outras direções que não vão me fazer viver essa prosperidade de Deus. E tem uma referência no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 20 e verso 21, que diz assim, ó: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, fica isso muito claro no seu coração. Quer acessar a prosperidade de Deus? Entenda, você precisa reconhecer que Deus é a fonte de toda prosperidade, de toda riqueza. Faz sentido isso? Coloca no comentário se faz sentido. Vamos lá, número 2. Como é que eu posso acessar a prosperidade de Deus? Número 2, entenda que a prosperidade de Deus é algo que está, primeiro, direcionado aos seus filhos. Por quê? Porque Deus é um ser supremo, um ser soberano, alguém que é muito especial e alguém que criou os céus e a terra, toda a sua riqueza. Deus vai lá e planta o homem no jardim, na verdade, né? Ele faz ali a terra e da terra o Senhor forma o homem, cria o Senhor o homem do pó da terra. E tem um momento na história que Deus chama Adão e diz: Adão, você poderá comer livremente todas as árvores que estão no jardim, exceto uma que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia em que dela comerdes, você morrerá. Ou seja, Deus está ali como um pai, e ele está ali ensinando Adão, seu filho, que ele pode viver toda aquela prosperidade, toda aquela abundância naquele jardim de delícia. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede ao pai parte da sua herança, ele vai embora. Lembram dessa passagem? Quem lembra? Escreve aí no comentário, eu lembro. Ou sim. Aí o filho pródigo, ele gasta tudo, dissolutamente. Chega um momento na vida dele que ele fala assim: os funcionários, os empregados do meu pai têm pão a fartar, mas eu estou aqui perecendo de fome. Eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para casa do meu pai porque lá tem abundância de pão. E eu vou pedir para o meu pai que ele me aceite, que ele me receba como um servo, como um escravo, como um trabalhador da sua casa. O que que isso acontece? O que que acontece nesse momento? O filho, ele ativa a sua identidade. Você precisa ativar a sua identidade de filho. Você precisa ser obediente, você precisa aprender, você precisa comer na mesa do pai. E tem horas que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, tem hora que a gente começa a gastar mais do que a gente pode. Tem horas que, infelizmente, as adversidades financeiras, elas chegam na nossa vida, mas a gente vai ficar abatido? A gente vai ficar esmorecido? Não, a gente precisa lembrar que nós temos um Deus que é a fonte de toda prosperidade. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas e nos ensina a como fazer diferente. Sim ou não? Faz sentido ou não faz sentido? Lá em João capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem
no seu nome. Se você crê no nome todo-poderoso do Senhor Jesus, se você crê que Deus enviou o seu Filho para que nós não viéssemos a perecer, se você crê na palavra, marca mais uma referência. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, sabe que a gente precisa ativar a nossa identidade de filho e acessar, voltar, se você abandonou ao caminho, voltar à prática dos mandamentos, dos princípios, da palavra de Deus. E nós temos mais de 2.350 versículos que ensinam. Se há necessidade de você desenvolver, eu falo sempre nos meus atendimentos sobre 3 inteligências, e marca aí. Vou dar um tempo para você marcar. Inteligência financeira. O que as finanças ensinam? Ah, pastor, as finanças ensinam que eu tenho que gastar menos daquilo que eu ganho. As finanças ensinam que eu preciso ter uma reserva. E por que a gente não está tendo? Porque pode ser que a gente não esteja aplicando os princípios da palavra de Deus que ensina sobre a inteligência financeira. Segunda inteligência é a inteligência bíblica. O que a palavra de Deus fala que eu não estou aplicando, que eu não estou vivendo essa prosperidade? Será que eu estou aplicando algum dos princípios da palavra de Deus que ensina sobre finanças na minha vida? Ah, pastor, mas eu sou cristão e as minhas finanças estão na mão de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Se eu coloco se eu terceirizo aquilo que eu posso fazer nas mãos de Deus, eu estou falando, Senhor, na verdade, Deus vai falar assim para mim: você faz aquilo que é possível, aquilo que é impossível, eu faço. Não terceirize para Deus, não culpe Deus de uma irresponsabilidade que muitas vezes nós, cristãos, seres humanos, cometemos. Deus não vai cuidar das suas finanças se ele já te deu um manual. Olha aqui, ó. Nós temos a palavra de Deus, que é o manual para tudo aquilo que a gente precisar fazer, seja em qualquer área da nossa vida. Se você não é um bom marido, você não está vivenciando aquilo que o manual, que a palavra de Deus direciona. Se você não está sendo um bom marido, se você não está sendo um bom pai, se você não está sendo um bom administrador, a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. E é um livro que eu gosto muito de direcionar, de aconselhar a leitura, é o livro do Paulo Vieira chamado Autorresponsabilidade. Amados, eu não coloco a culpa em Deus de uma culpa que é minha. Na verdade, quem sou eu para colocar culpa em Deus? E eu não terceirizo uma responsabilidade para Deus que é minha. Eu não vou terceirizar uma responsabilidade para minha esposa que é minha. Eu não vou terceirizar principalmente para Deus, para o Senhor Jesus e para o Espírito Santo, algo que eu errei. A responsabilidade é minha. Quem é que tem que assumir o erro pela minha irresponsabilidade? Sou eu. Então, marca aí. Segundo, como é que eu posso acessar a prosperidade de Deus? Ativando a minha identidade de filho. Eu preciso ativar a minha identidade de filho, entender que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que eu preciso fazer? Acessar. E como é que eu acesso? Número 3, marque aí. Através da obediência. A obediência gera bênção. A obediência gera prosperidade. A obediência é o caminho que me leva. Se eu não estou sendo obediente à palavra, se eu não estou observando os princípios de Deus, se eu não estou sendo sábio, se eu estou negligenciando obedecer, se eu não estou conseguindo acessar a prosperidade, é porque eu não estou obedecendo, é porque eu não estou avaliando, é porque eu não estou pensando, eu não estou agindo com base nos princípios da palavra de Deus. Faz sentido isso? Se faz sentido para você, ó, marca aí, ó. Pega o seu celular, coloca no comentário, você tem aí o chat ao vivo, se você está aqui ao vivo comigo. Se você não está ao vivo comigo, coloca no comentário, está assistindo o vídeo? Coloca no comentário se faz sentido para você isso. Número 3, você acessa a prosperidade através da obediência. A obediência gera bênção. Josué é chamado por Deus. Lembra da história de Josué? Eu falei aqui em um dos devocionais sobre a história de Josué. E Deus fala assim para Josué no capítulo 1, verso número 8.
não se aparte da tua boca. Lá era o pergaminho, né? Não era a palavra completa como nós temos hoje. Estamos falando aí no tempo de Josué. Nós estamos falando no Antigo Testamento, um tempo ainda onde toda a inspiração não havia sido liberada. Mas imagina que Josué tem um pergaminho na mão, que Deus está falando sobre a palavra que havia sido revelada naquele tempo, e Deus fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, olha, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ora, para fazer, ou seja, sabedoria colocada em prática. Você tem o conhecimento, mas não pratica, você é comparado ao homem insensato. Para fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Sabe que muitas vezes falta na nossa vida a prudência. A prudência para lidar com os nossos negócios financeiros, a prudência para lidar com a nossa empresa, a prudência para lidar com aquilo que você faz com o trabalho das tuas mãos, sendo um colaborador dentro de uma empresa, sendo um empreendedor, sendo um empresário. Fala aqui para mim, você é um colaborador? Você é um empreendedor ou você é um empresário? Qual é o nível de atuação dentro do mercado financeiro hoje que vai te gerar um recurso? Você é um colaborador, é um funcionário público, está dentro aqui, está colaborando com o Estado, com o município, com o trabalho que você faz a uma empresa. Você é um empreendedor, número 2, ou você é um empresário? O empreendedor, ele está ali empreendendo, às vezes não tem funcionário, às vezes tem alguns funcionários, ou tem uma empresa consolidada. Fala para mim. E fala para mim se esses princípios faz ou não faz sentido. Vamos partir por último? Antes de partirmos por último, eu vou deixar mais um versículo aqui, que é em Levíticos 26, 14 ao 16. Se você ler o Levíticos 26, você vai ver que Deus promete: olha, se você seguir os meus decretos, obedecer os meus mandamentos, eu vou mandar a chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita, as árvores darão o seu fruto, a debulha prosseguirá até a próxima colheita. Mas se você não colocar em prática, se você não obedecer, o verso 14 diz assim: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, forem fiéis à minha aliança, eu os tratarei de maneira dura. Trarei pavor repentino, na verdade, doença, febre, vocês definharão, vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Sabe que isso Deus estava tratando com o povo lá no deserto, lá no tempo do Levíticos, no tempo das alianças, no tempo onde estavam sendo estabelecidos os cerimoniais? Deus está falando assim: se vocês obedecerem, vocês têm prosperidade. Se vocês não obedecerem, vocês não têm prosperidade. A chave para acessar a prosperidade de Deus é a obediência. Marca aí. Marca aí. E o quarto e último ponto, lição, para você acessar a prosperidade de Deus, através da lei da semeadura. Você precisa entender que dinheiro é uma ferramenta de felicidade. Se você não souber lidar com o seu dinheiro, você vai gerar infelicidade na sua vida. Você vai trazer preocupação, você vai viver uma vida de irritabilidade, você vai viver uma vida de preocupações. Então, presta atenção. O seu dinheiro é uma ferramenta de felicidade. Primeiro para você, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor e para a humanidade. Uma chave que Deus coloca na nossa vida, que é a chave da prosperidade, não é só para nós. É também para abundar, é para transbordar na vida de outras pessoas. Deus ama a prosperidade, pastor? Ama, e principalmente dos seus servos. Salmo 35, verso 27, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Amados, Deus ama a sua prosperidade. Mas para isso, primeiro, ativa a sua identidade de filho. Na verdade, número 1, reconheça que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Número 2, ative a sua identidade de filho. Número 3, para acessar a prosperidade, através da obediência. E número 4, através da lei da semeadura.
Vocês precisam entender que da mesma maneira como Deus ama a prosperidade do seu servo, essa prosperidade, ela tem que transbordar na vida de outras pessoas. Por que isso é importante, pastor? Porque em Gênesis 8:22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E lá em Gálatas 6:7 diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Amados, vamos transbordar na vida das pessoas. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, com abundância, colherá fielmente. A lei da semeadura é uma lei universal. Se você é um cristão e não pratica os princípios de Deus, e um não cristão pratica os princípios de Deus, ele vive essa prosperidade e você não. E eu sei que não é isso que você quer. Faz sentido? Deixa o like aí nesse vídeo, se você não deixou. Eu peço que você compartilhe. É uma lição de inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência bíblica. E essa palavra, com base bíblica, para abençoar o seu dia, a prosperidade, ela pertence a mim, ela pertence a você. Mas para acessar essa prosperidade, nós precisamos agir pela própria palavra. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar os seus negócios, eu quero abençoar a sua empresa, quero abençoar todas as áreas da sua vida, que haja paz e prosperidade. Coloque as suas mãos assim para receber. Eu quero orar por você. Senhor, grande Deus, nessa manhã, esse dia especial, eu oro, eu abençoo, Pai. Eu abençoo pela tua palavra. A tua palavra tem um nome poderoso. É capaz, ó Deus, de prosperar, de fazer o teu filho, a tua filha, os meus irmãos entenderem que eles podem sim acessar a prosperidade do céu. E nós vamos colocar em prática cada um desses princípios, Senhor. E esses princípios vão fazer parte da nossa vida todos os dias. Que nós venhamos a reconhecer que o Senhor é a fonte de toda a riqueza. Que nós venhamos a ativar a nossa identidade de filho. Que nós sejamos ainda mais obedientes. Que nós venhamos transbordar, que não haja ganância, avareza no nosso coração, mas que nós sejamos fiéis ao Senhor nas ofertas, que nós sejamos fiéis ao Senhor nos dízimos, que nós possamos ofertar na vida de outras pessoas, transbordar de tudo aquilo que chegar nas nossas mãos, e que nós sejamos coerentes com a tua palavra. Há muitas pessoas gananciosas que dizem assim: quando eu tiver X de salário, eu começo a ofertar. Quando eu tiver X de salário, eu começo a entregar o meu dízimo. Quando eu tiver X de salário, eu começo a ajudar as pessoas ao meu redor. Para com isso. Tudo aquilo que você tiver condição de fazer e não fizer, isso é pecado, é ganância, é avareza. E Deus resiste aos soberbos. Quando você tem ganância, quando você quer deixar tudo no seu coração, Deus não abençoa. Tem uma palavra que diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que é que você tem feito com aquilo que tem chego à sua mão? Para e pensa nisso. E se faz sentido para você, coloca aqui nos comentários, me fala qual dessas lições mais impactou o teu coração e você vai começar para colocar em prática na sua vida. Coloque em prática esses 4 pontos. Com certeza, resultados maravilhosos vão chegar na sua vida. Beijo no seu coração. Estamos finalizando aqui o nosso devocional Café com Sabedoria, todos os dias, 7 horas da manhã. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.